A Dança dos Dragões, uma história verdadeira por Grande Mestre Mungo, sendo a história da guerra de sucessão Targaryen entre a princesa Rhaenyra e Aegon, segundo de seu nome, que quase destruiu o reino. A Dança dos Dragões, o nome para a Guerra Civil Targaryen quando os ancestrais da casa dançaram pelo direito de nascença. Antes da guerra, a casa Targaryen podia contar com 18 dragões. No final, tinham 2 e quase o mesmo número de Targaryens. Nunca mais seriam tão poderosos ou temidos novamente. A dança começou, como muitas delas, com um velho e uma jovem garota. A rainha não conseguiu dar um filho ao seu rei, e então ele ungiu sua filha, a princesa Rhaenyra, como sua herdeira. Mais anos mais tarde, o rei se casou novamente e sua nova esposa, Rainha Alicent Hightower, lhe deu um filho. Débil e tolo, o velho rei se recusou a mudar a sucessão. Ele sequer percebeu que sua corte havia se partido entre dois times rivais de negros e verdes, por conta dos vestidos que a princesa e a rainha vestiram em algum torneio. Uma noite, um servente encontrou o velho rei morto depois de seu sono e correu para informar a rainha Alicent. O protocolo dizia que os sinos deveriam tocar e um corvo ser enviado para a Pedra do Dragão, convocando a herdeira, a princesa Rhaenyra, para sua coroação. Mas Alicent tinha outros planos. Quando viu o corpo de seu marido morto, ela trancou os aposentos e jogou o servente nas celas negras para garantir seu silêncio. Na hora da coruja, o senhor comandante da guarda real, Sir Criston Cole, convocou o pequeno conselho para informá-lo sobre a morte do rei. Sir Otto Hightower, a mão do rei e pai de Alicent, pediu que a sucessão fosse decidida imediatamente. Os velhos decrépitos do pequeno conselho ficaram confusos. A sucessão já estava decidida para eles. O velho rei forçou os lordes de Westeros a jurar fidelidade à princesa Rhaenyra, como sua herdeira, mas Sir Criston Cole prontamente colocou que um filho vem antes de uma filha. O conselho discutiu até o alvorecer, quando o mestre da moeda finalmente se levantou e declarou que não faria parte de uma traição. Sir Criston Cole sabiamente abriu sua garganta com uma adaga, encerrando o debate. Ninguém ficou mais surpreso de ouvir sobre a sucessão do príncipe Aegon do que ele mesmo. Primeiro, ele rejeitou sua coroa, mas sua mãe apontou que sua irmã Rhaenyra compensaria sua lealdade cortando sua cabeça, já que, como filho legítimo do velho rei, ele sempre seria uma ameaça. Aegon cedeu. Ele foi coroado no Fosso dos Dragões e sua mulher e irmã Helaena tornou-se a rainha. Seu irmão, Aemond, voou para ganhar a favor de alguns lordes que ainda não apoiavam Aegon. O estandarte do Dragão Dourado era exibido por toda Porto Real, até a Fortaleza Vermelha, enquanto Aegon, segundo de seu nome, ascendia ao Trono de Ferro. Ele não sentaria por muito tempo. Quando corvos levaram a notícia da coroação até Pedra do Dragão, a princesa Rhaenyra convocou seu próprio conselho. Com ela estava seu tio e marido, Daemon Targaryen, considerado por muitos o homem mais perigoso de Westeros. Poucos homens a apoiavam, mas o maior deles era um Corlys Velaryon, que controlava a maior frota do reino, e sua esposa Targaryen, Rhaenys, a prima do velho rei. E havia seus 5 filhos, nenhum deles ainda eram homens feitos. Eles não se igualavam sequer ao poder da casa Hightower sozinha. Mas Rhaenyra tinha dragões. Ela, Daemon e Rhaenys montavam gigantescas e formidáveis bestas, e 3 de seus 5 filhos também montavam. Pedra do Dragão também era lar de mais de 6 dragões, 100 cavaleiros que o montassem. Contra isso, o rei Aegon tinha apenas 4 dragões. Dragões podem queimar cidades, mas apenas exércitos podem tomá-las. Se ela quisesse vencer, Rhaenyra precisava desesperadamente de apoio das poucas das grandes casas que ainda não tinham manifestado apoio a Aegon. Seu filho mais velho, Jaehaerys, voou para o Vale no Norte. Seu filho do meio, Lucerys, voou para as Terras da Tempestade. Rhaenyra esperava que a guerra começaria, e se os deuses fossem bons, terminaria com diplomacia. Eles não foram bons. O pequeno príncipe Lucerys ficou surpreso quando entrou em Ponta Tempestade e encontrou o irmão mais novo do rei Aegon, Aemond, fazendo companhia a Lord Baratheon. Aemond era destemido, mesmo antes de perder seu olho e colocar uma pedra de safira no lugar, mas o príncipe implorou pela causa de sua mãe. Finalmente, Lord Baratheon tomou sua decisão. Vá para casa, filhote, e diga a vadia, sua mãe, que o Lorde de Ponta Tempestade não é um cão a quem ela possa assobiar. Enquanto o olho falso de Aemond cintilava em sua direção, o príncipe correu do castelo e montou o dragão Arrax. A chuva caiu e grandes raios de trovões acenderam o mundo, brilhantes como a luz do dia. Arrax lutava para permanecer no ar com uma tempestade,
quando um rugido sacudiu as fundações de Ponta Tempestade. Aemond subiu através das nuvens, e abaixo dele, a monstruosa Veiga. Veiga tinha 5 vezes o tamanho de Arrax. Endurecida por ter sobrevivido a centenas de batalhas, Veiga o alcançou na Baía dos Naufrágios. Patrulheiros sobre as muralhas do castelo viram explosões de fogo à distância e ouviram um grito ser abafado pelo trovão. O príncipe Lucerys caíra, quebrado para ser engolido pelas ondas. Com a sua morte, a Guerra de Corvos chegou ao fim, e a Guerra de Fogo e Sangue começou. Quando Rhaenyra ouviu da morte de seu filho, entrou em colapso. Ela considerou terminar a guerra naquele momento, até que um corvo chegou de seu marido, Daemon. Seu filho seria vingado. Sussurros deslizavam pelas tabernas e becos da Baixada das Pulgas. 2 homens foram encontrados. Um deles era um soldado do Manto Dourado, o outro, um caçador de ratos da Fortaleza Vermelha, que conhecia todos os seus segredos. A história se lembra deles apenas como Sangue e Queijo. Uma noite, a rainha Helaena entrou nos aposentos reais com a filha e seus 2 filhos para colocá-los na cama. Sem aviso, Sangue e Queijo surgiram, com punhais na mão. Disseram-lhe que estava em dívida. 1 filho por 1 filho. Sangue e Queijo exigiram que ela escolhesse qual filho seria tirado dela para sempre. A rainha Helaena suplicou aos homens para matá-la em vez disso, mas eles recusaram. Chorando, Helaena apontou seu filho mais novo, Maelor. Talvez ela tenha pensado que o menino era muito jovem para entender, ou talvez porque o mais velho era herdeiro primogênito do rei Aegon. Ouve isso, garotinho? Queijo sussurrou para o filho mais novo. Sua mamãe quer você morto. Então sangue atingiu a cabeça do menino mais velho com um único golpe. Quando as garras chegaram, encontraram a rainha Helaena ainda gritando, apertando o corpo do filho morto contra o dela, enlouquecendo pela dor. Os sangues de seus filhos transformaram a disputa de dinastia em uma guerra de aniquilação. A dor e raiva de perder um filho poderia incendiar o mundo. Aegon ou Rhaenyra poderiam viver no final disso, mas não ambos. As forças da Rhaenyra foram atingidas por outro golpe. No momento em que o senhor de Harrenhal viu Daemon Targaryen se curvando no castelo em seu dragão, Caraxes, ele abaixou seu estandarte e se rendeu. Os negros agora tinham o mais forte castelo das terras fluviais. Notícias mais escuras ainda chegaram a Aegon. Graças aos filhos de Rhaenyra, Winterfell se declarara a favor dela, assim como Vale. Furioso, Aegon demitiu seu avô Sir Otto como sua mão e nomeou Sir Criston Cole, que jurou marchar sobre todos os senhores que declararam apoio a Rhaenyra e passar seus castelos na espada. Cole e o exército real primeiramente marcharam para o norte e sitiaram o Pouso de Gralhas, um reduto dos negros perto de Pedra do Dragão. Quando seu senhor os viu se aproximando, ele enviou um corvo para Rhaenyra, implorando por ajuda. Por dias, ele observou seus campos e aldeias em chamas, sem nenhuma resposta de sua rainha. Até que um dia, uma sombra passou sobre o Exército Verde. Rhaenyra enviou não um exército, mas sua ex-sogra Rhaenys e o dragão dela, Meleys. Como seu ancestral tinha feito no Campo de Fogo, Rhaenys alegremente incinerou o exército de Sir Criston Cole, mas Aegon tinha uma armadilha e Rhaenys voou em direção a ela. Enquanto Rhaenys e Meleys cobriam as tropas de Sir Criston Cole nas chamas do dragão, 2 outros dragões subiram para os céus. Aemond em Veiga e o próprio rei Aegon em seu reluzente Sunfire. Justiça foi feita. Rhaenys não fugiu. Dragões lutaram contra dragões e um segundo sol floresceu no céu. Quando a fumaça se dissipou, apenas Aemond e Veiga foram vistos ilesos. Sunfire, o dragão mais magnífico do mundo, teve uma de suas asas quase que completamente arrancada de seu corpo. Preso sob Sunfire estava o próprio rei, quebrado e queimado tão intensamente que em alguns lugares sua armadura fundiu em sua carne. Seu corpo sobreviveu, mas sua mente foi entregue ao leite da papoula. Meleys fora rasgada em pedaços, e sua cavaleira, Rhaenys, era uma pilha de cinzas. Em pânico com a derrota, Rhaenyra enviou seus 2 filhos mais novos através do Mar Estreito para sua proteção. Mas o mais novo retornou dias depois, agarrado ao pescoço de seu dragão, ferido e morrendo. Ele e seu irmão foram perseguidos por uma frota inimiga bem próximos à Pedra do Dragão. Desafiando a ordem de sua mãe, o filho mais velho e herdeiro de Rhaenyra, Jaehaerys, montou em seu dragão Vermax e voou para resgatar seu outro irmão e punir a frota inimiga. Mas o menino deixou Vermax ser visgado como uma truta e arrastado para o mar, onde ele engoliu mais flechas do que a água do mar. Seu irmão desaparecera no horizonte ou sob as ondas. Ninguém poderia dizer com certeza.
Com a perda de 4 dragões, a única saída de Rhaenyra estava desaparecendo. Felizmente para ela, ao longo dos séculos, a casa Targaryen havia derramado mais do que sangue em Pedra do Dragão. Ela prometeu ouro e títulos para qualquer um dos bastardos Targaryen que conseguisse domar os 6 dragões ainda não reclamados da ilha. Esses bastardos eram chamados de Sementes de Dragão, embora a maioria tenha ficado conhecido como Ceia. Talvez os dragões estivessem finalmente saciados ou entediados, mas 4 deles aceitaram seus novos montadores e foram alistados à causa de Rhaenyra. Após o pouso de Gralhas, Aemond Caolho assumiu o comando dos Verdes no lugar de seu irmão acamado e viciado em papoula. Aemond era o sangue do dragão, e os dragões não se acovardaram por trás das muralhas da cidade. Ele marchou para o norte com o exército do rei para tomar Harrenhal de volta do marido de Rhaenyra, Daemon. Mas quando ele e Criston Cole chegaram ao castelo, encontraram os portões abertos com Daemon e todos os seus homens desaparecidos. Naquela noite, eles festejaram sua vitória. Daemon havia fugido ao invés de enfrentar a sua ira. Mas Daemon era mais cobra do que dragão. Enquanto Aemond marchou para o norte, ele voou com Caraxes para o sul, passando sorrateiramente pelo exército verde sobre as águas de Gol e Ilum. Um dia, Porto Real olhou para cima e viu 2 dragões voando sua cidade. Daemon e Rhaenyra haviam chegado para tomar seu trono, pois a cidade estava indefesa. Aemond tinha levado o exército do rei da cidade e, pior, ele tinha tomado seu dragão Vhagar. Vendo que resistir era inútil, o pequeno conselho entregou a cidade, a rainha-mãe Alicent e a quebrada rainha Helaena, mas não o rei Aegon. De alguma forma, apesar de suas feridas e dos delírios, ele havia desaparecido da cidade. E assim, a rainha Rhaenyra subiu os degraus e sentou-se no trono de ferro. Diz a lenda que quando ela deixou o salão mais tarde, sangue escorria por suas pernas e mãos, provando que o trono de ferro a tinha rejeitado. Rhaenyra a desejou por toda a sua vida e tinha sacrificado 2 filhos por ela. Ela provavelmente agarrou o trono com mais força do que deveria. Quando Aemond percebeu que sua arrogância lhe custara a capital, montou Vhagar em um rompante de raiva e choveu fogo sobre cada vila e castelo que ele suspeitava de deslealdade. Abandonado por Aemond, Sir Criston marchou o exército real de volta para Porto Real, com a intenção de recuperar a cidade ele mesmo. Em vez disso, ele foi preso e cortado em pedaços pelos senhores das terras fluviais que tinham jurado apoiar Rhaenyra em sua reivindicação. Quando um novo exército de partidários verdes partiu do Gargalo e sitiou a cidade de Vila Queda, Rhaenyra enviou 2 de suas sementes de dragão para lançar perdição entre eles. Em vez disso, as sementes de dragão provaram a sua natureza traidora. Eles queimaram a cidade e todas as suas forças negras da guarnição. Para a sorte dela, eles não se voltaram para Porto Real, mas vadiaram e beberam nas ruínas com os verdes, que eram vitoriosos e estavam um pouco confusos. Rhaenyra agora desconfiava de todas as sementes de dragão, incluindo a garota que andava com seu marido, Daemon, caçando Aemond nas terras fluviais. Ela ordenou que a cabeça da menina fosse enviada para ela, mas houve uma complicação. Bem como seu dragão, a menina estava montando Daemon. Quando Daemon recebeu a ordem da rainha, ele disse que eram palavras de uma rainha e o trabalho de uma prostituta. Ele enviou a menina para longe durante a madrugada, observando ela e seu dragão desaparecerem nas névoas da manhã. Então Daemon enviou um desafio a seu sobrinho, Aemond, e voou para Harrenhal sozinho para esperar. 14 dias depois, uma sombra mais negra do que qualquer nuvem já fora varreu Harrenhal. Vhagar finalmente chegara e nas costas dele montava o príncipe Aemond Caolho. Ele zombou Daemon tentar enfrentá-lo sozinho. "Você viveu demais, tio", e Daemon respondeu. "Finalmente estamos de acordo em algo." Então o velho príncipe subiu com força no flanco de seu dragão, Caraxes, mas esquecera de apertar as correntes que garantiu seu equilíbrio na cela. O sol estava perto de se pôr quando, como um só, os dragões saltaram para o céu. Daemon levantou Caraxes rapidamente até desaparecerem nas nuvens. Vhagar, mais velha e mais lenta, subiu com mais cautela. Sempre para cima, Vhagar voou, procurando por Caraxes. Repentino quanto um raio, Caraxes gritando, mergulhou sobre Vhagar. Agarrados, os dragões caíram em direção ao lago. As mandíbulas de Caraxes fecharam-se ao redor do pescoço de Vhagar, mas Vhagar viu uma brecha na barriga de Caraxes, e seus dentes arrancaram uma asa. Eles caíam em direção ao lago em uma assustadora velocidade. Enquanto Daemon Targaryen, que propositalmente não apertara suas celas, colocou-se de pé em sua cela. Ele saltou de seu dragão para o de Aemond, e na sua mão estava a Irmã Sombria, a espada de aço valeriano da irmã
Visenya. Enquanto Aemond Caolho olhava com terror, Daemon arrancou o elmo de seu sobrinho e enfiou a espada embaixo de seu único olho restante com tanta força que sua ponta saiu pela parte de trás da garganta do jovem príncipe. Meio segundo mais tarde, os dragões atingiram o lago jorrando água tão alto que foi dito ter sido tão alto quanto a grande torre de Harrenhal. O lago borbulhou com sangue de dragão e depois parou. Daemon Targaryen tinha 49 anos em sua morte. O príncipe Aemond acabara de completar 20. Vhagar, a maior dos dragões Targaryen, tinha 181 anos. Assim, partira a última criatura viva desde os dias da conquista de Aegon. De volta em Porto Real, a rainha Rhaenyra não tinha muito tempo para se lamentar por seu marido. A ex-rainha louca, Helaena, atirou-se de uma sacada nas lanças de ferro alinhadas no fosso da fortaleza de Maegor. Naquela noite, a cidade subiu em revolta contra Rhaenyra, exigindo justiça para a rainha Helaena e seu filho assassinado, entre outras tolas fantasias camponesas. Em meio ao caos, um homem de uma mão só chamado Pastor começou a vociferar contra os dragões. Não apenas os do inimigo, mas todos os dragões em toda parte. Então, ele apontou para o fosso dos dragões acima da colina e gritou: "Se é o que os demônios habitam, esta é a sua cidade. Se quiserem fazer dessa cidade a sua, primeiro devem destruí-los." Um grito subiu de 10.000 gargantas. "Mate-os!" Havia 4 dragões alojados dentro do fosso dos dragões, naquela noite. No momento em que o primeiro dos atacantes chegou, todos os 4 foram despertados com raiva. Ninguém sabe quantos homens e mulheres morreram naquela noite. Presos dentro do poço, os dragões não podiam voar. Em vez disso, eles lutaram com chifres, garras, dentes e fogo. Para cada homem que morria, 10 mais apareciam, gritando que os dragões deveriam morrer. Um por um, eles morreram. Finalmente, o último dragão remanescente quebrou suas correntes, abriu as asas e voou para cima da grande cúpula, tentando fugir. Já enfraquecida pela chama do dragão, a cúpula rachou sob a força do impacto e em seguida caiu, esmagando os matadores de dragões e a si mesma. No topo da Fortaleza Vermelha, a rainha Rhaenyra agarrou-se aos seus 2 filhos restantes enquanto observava o fim do poder de sua família. Com muito medo dos camponeses para tentar defender os seus dragões, seu filho, Joffrey, teve a coragem de um homem. Ele roubou o dragão de sua mãe, Syrax, e tentou voar para o fosso para salvar o seu direito de nascença. Mas o dragão não entendeu aquilo e torceu-se debaixo dele, lutando para se libertar do menino. E livre ficou. A rainha, chorando por seu filho perdido mais do que pelos seus dragões, Rhaenyra abandonou o trono de ferro e vendeu sua coroa para comprar passagem para ela e seu último filho de volta para a Pedra do Dragão. Rhaenyra esperava chocar mais ovos de dragões no castelo, mas quando desembarcou, a comitiva de boas-vindas matou seus guardas e marchou com ela e seu filho na ponta da espada para o castelo, para enfrentar um homem morto e um dragão moribundo. "Irmã!" o rei Aegon chamou Rhaenyra. O poço de gralhas deixou Aegon quebrado e demente. Seu rosto, que uma vez fora bonito, agora estava inchado de leite da papoula, com cicatrizes e queimaduras que cobriam em metade de seu corpo. Rhaenyra, sempre desafiante, disse ao querido irmão que ela esperava que ele estivesse morto. "Depois de você", respondeu Aegon. Então, Sunfyre a banhou em uma explosão de chamas e a devorou em 6 mordidas enquanto seu filho assistia, deixando a 7ª e última mordida, uma parte de sua perna, para o estranho. A rainha Rhaenyra estava morta, e o rei Aegon estava no trono de ferro novamente, mas apenas por meio ano. Ele foi envenenado por seus próprios homens e substituído pelo mesmo menino que tinha visto sua mãe ser devorada. O último filho de Rhaenyra se casou com a única filha de Aegon e a Dança dos Dragões terminou oficialmente. Cinzas e homens queimados. Tudo o que restava das terras fluviais. 2 crianças assustadas cuspindo votos que elas não entendiam. Tudo o que restou da poderosa casa Targaryen. Crânios velhos e filhotes de dragões que não cresceram muito mais do que gatos. Tudo o que restou dos dragões.